Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima terça-feira a todos nós, amém? Para a glória de Deus. Vamos então à palavra de Deus, meus amados, que a palavra de hoje está lá no livro de 2 Samuel, do versículo 15 até o 23, né? Vamos falar de Davi, vamos falar que Davi estava feliz, alegre, né? Com o coração grato, dançando, comemorando, porque a Arca da Aliança havia voltado para as mãos, né, do povo de Deus, do povo israelita. Então, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 15 ao 23, é o que nós vamos falar hoje. Anota aí na sua Bíblia e vamos louvar, depois nós vamos de palavra e oração. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia, Deus está cuidando de tudo. Vamos orar então, amados? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra que o Senhor nos deu hoje nesse dia. Te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, ó Pai, que a tua presença venha trazendo as bênçãos, venha trazendo a alegria de estarmos carregando a presença do Senhor em nome de Jesus Cristo, que nós possamos cantar, dançar de alegria na tua presença, porque a tua palavra diz que na tua presença até a tristeza pula de alegria, que as bênçãos do Senhor venham sobre o teu povo, que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, de toda perseguição, de toda desonra, de tudo aquilo, Pai, que não provém de ti. Em nome de Jesus Cristo, guarda as nossas crianças, o nosso lar, a nossa família, debaixo das tuas asas, Senhor, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos saúde, paz, harmonia, tranquilidade e abençoa o nosso dia. Abençoa o dia daqueles que saíram para trabalhar. Abençoa, Pai, o dia daqueles que saíram, Senhor, com desafios, com decisões a serem tomadas, Pai. Ilumina a vida deles com o teu Espírito Santo, que a tua luz e a tua presença vá com eles, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Que a presença de Deus venha nos dar a vitória hoje, neste dia, né, amados? Que nós possamos glorificar o nome de Deus em todas as coisas. O Senhor me deu essa palavra e esse texto lá de 2 Samuel 6, do versículo 15 ao 23, é o que eu vou ler agora para vocês. Enquanto ele
e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Forte. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lutar de seu pai ou qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei e me rebaixei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até versículo 23 e último. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém, amados? Lá no capítulo 6, né? Versículo 11. Versículo 6, 11. Diz que a Arca da Aliança teve, né? Primeiramente na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Então, a Arca da Aliança é a presença do nosso Deus, a presença do Senhor. E nesta passagem, Davi está comemorando que a Arca da Aliança volta para o seu povo, para a sua casa, para o lugar onde deveria estar. E nós vemos que a palavra de Deus diz que enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com som de gritos, de alegria e de trombetas, então ali formou-se uma comemoração e os israelitas estavam junto com Davi comemorando e Davi estava alegre. Davi estava pacificamente ali comemorando, dançando e declarando a bênção do Senhor sobre o povo, sobre a sua casa. Ou seja, Davi estava em nome do Senhor dos Exércitos abençoando o povo e abençoando a sua casa. Mas tinha alguém que da janela observava, a filha de Saul, Mical. Ela observava e não observava com bons olhos aquela comemoração. E a palavra de Deus diz que Mical, a filha de Saul, observava de uma janela e ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, nós vemos que esta família de Saul era governada pelo inimigo. Tem famílias que são governadas pelo inimigo. Saul foi muito usado pelo inimigo para perseguir, para atacar Davi. E Davi está agora comemorando, porque a presença de Deus atrairia as bênçãos para o povo de Deus, as bênçãos para a família, para a casa de Davi. Mas Mical não via isso com bons olhos. E Deus viu
que ela o estava desprezando, porque o coração, só quem sabe o que carrega no coração, o homem, a mulher, é Deus. E a palavra de Deus diz que ela desprezou ele. Mas eles trouxeram a Arca da Aliança, colocaram na tenda de Davi, a tenda que Davi havia preparado, e ali Davi ofereceu sacrifícios, holocaustos, né? Tiveram um momento de comunhão perante o Senhor, e após esta oferta, após os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, ele abençoou o povo, e deu a cada um pães, né? Um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas, a cada um e a cada mulher israelita. Depois cada um partiu para a sua casa. E a palavra de Deus diz que quando Davi estava voltando para a sua casa, né? Alegre, contente, com o coração grato, porque Deus havia lhe dado muitas e muitas vitórias, né? Ele foi escolhido para substituir Saul como rei. Então foi Deus que o exaltou, Deus que o estabeleceu, e todo ungido de Deus, todo guerreiro de Deus sabe as lutas que Deus venceu. Então Davi estava muito alegre. E mas veja a maneira hostil, desonrosa, desrespeitosa, né? A dureza do coração de Mical, o que ela fala para Davi. Davi vem chegando em casa, então diz o versículo 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, e Davi estava com bondade no coração, estava com alegria no coração, ele estava com o coração disposto a abençoar, mas veja o que ele recebeu em troca. Davi estava voltando para abençoar sua família, mas Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e lhe disse: como rei de Israel você se destacou. Parece que eu vejo Mical sendo, irônica até com Davi e desrespeitosa. Você se destacou. Ela está dando os parabéns. Você se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Ela falou que Davi era um homem vulgar, ofendendo, desonrando a sua casa, o seu esposo, o seu marido, né? E quem desonra os ungidos de Deus, Deus não deixa por isso mesmo. Deus não se agradou da forma como Mical estava tratando Davi. E ela disse: você dançou como um homem vulgar. Mas Davi disse para Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lutar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei, e me rebaixei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Então, Davi também não se alegrou com aquelas palavras, mas a justiça de Deus vai além. Nós sabemos que os ungidos de Deus, aqueles que carregam a bênção e a presença do Senhor, aonde eles estão, pessoas são abençoadas, porque o ungido de Deus é abençoado, a bênção respinga em outras pessoas são abençoadas por aqueles que carregam a presença, a unção de Deus. E Davi era um ungido de Deus, mas Mical, veja o que o texto diz, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Mical estava rejeitando as bênçãos do Senhor, rejeitando o Senhor, né? Assim como Deus abençoou lá no versículo 11 do capítulo 6, que a arca da aliança, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou a ele e a toda a sua família. Deus estava disposto a fazer a mesma coisa na casa de Mical e na casa de Davi. Mas Mical rejeitou a bênção do Senhor. Foi usada pelo inimigo para desferir palavras contra Davi. Davi estava apenas comemorando, dançando, porque a presença de Deus é algo importante nas nossas vidas. E quantas vezes nós estamos
dispostos a abençoar e somos, fatalmente atingidos por setas de palavras, por pessoas que não sabem honrar, por pessoas que devolvem, toda a bênção que nós queremos dar com desonra, com ofensa. Então, Davi estava desprezando e ofendendo, agindo com desonra, agindo maldosamente, chamando Davi de um homem vulgar. Então ela acabou por ofender o ungido do Senhor. E o resultado desse comportamento, meus amados, foi que ela, até o dia da sua morte, Mical, a filha de Saul, jamais teve filhos. Então, deste relacionamento com Mical, ela não teve filhos, porque filhos são herança do Senhor. São bênçãos que Deus concede a nós, mulheres, homens, a todo o casamento que está debaixo da união sagrada que Deus uniu homem e mulher. Então, essa foi a justiça de Deus na vida de Davi, na vida de Mical, por ela ter desprezado em seu coração o seu esposo, por ela ter desonrado, talvez ela ter invejado, porque Davi estava muito alegre, ele tirou a roupa, ele dançou, mas Davi estava com uma alegria, porque a presença de Deus estava de volta no meio do povo de Deus. Então, meus amados, dance de alegria, assim como Davi, Davi estava com o coração quebrantado, estava agradecido, estava grato, tinha ali no coração uma humildade, que ele diz que eu dancei e dançarei de novo, me humilhei e me humilharei tantas e tantas vezes forem necessárias, porque é o meu Deus. Muitas vezes as pessoas não compreendem o porquê que a gente adora, o porquê que a gente dança e se movimenta na presença de Deus. Mas a presença de Deus é algo vital, é vida para aqueles que entendem isso, para todos aqueles que honram a Deus, honram o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A presença de Deus é algo importantíssimo. Então, meus amados, nunca desonre alguém, nunca desonre seu esposo, a sua família, a sua casa. Aceite as bênçãos do Senhor, Não desonra aqueles que estão te abençoando, declarando palavras de bênção para a sua vida, porque a justiça de Deus foi feita na vida de Mical e ela não pôde usufruir das bênçãos, porque Davi trouxe a bênção do Senhor para a sua casa. Mas Deus agiu com justiça na vida dela e ela não pôde herdar a bênção do Senhor por causa do seu comportamento, por causa da desonra. Então, não deixe que o inimigo se infiltre na sua casa, deixe que o inimigo use a sua família, a sua boca, os seus lábios para a desonra. Honre aqueles que merecem ser honrados. Amém, amados? Que nós possamos aprender que é Deus que dá honra, é Deus que abençoa. Nosso Deus é um Deus abençoador, mas nós devemos sempre respeitar e honrar aqueles que vêm da parte de Deus na nossa vida para nos abençoar. Amém? Amém. Então, fique com esta palavra. Vamos declarar o Salmo 91, que é salmo de livramento, de proteção, salmo que nós podemos declarar ele em todo o tempo nas nossas batalhas. E Deus, ele age por meio da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, é viva e é eficaz. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas... Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste
que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, sermos assim como Davi, com coração alegre e feliz, estarmos, Senhor, entrando na Tua presença com cantos, com gritos, com danças, oferecendo, Pai, o nosso melhor para Ti, que é um Deus abençoador. Que a presença de Deus entre hoje no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, e que o nosso coração se alegre, que o povo de Deus se alegre, e que a nossa casa possa receber bênçãos sem medidas que vêm do Senhor, Pai. Mas não deixa, Deus, nós temos um coração endurecido, um coração invejoso, Pai. Um coração, uma boca que desfere palavras que oprimem, que desagradam, que desonram, Pai. Davi estava com o coração aberto, pronto para abençoar, mas Mical não queria a bênção e recebeu Davi com desonra, com desprezo. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, honrar aqueles que vêm para nos abençoar, honrar a Tua presença que habita em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, guarda, protege e livra os Teus filhos, os Teus ungidos, Senhor, de toda ofensa, de todos os maus tratos e rejeições, que eles possam, Senhor, ser tremendamente abençoados por Ti. Que nós não venhamos, meu Deus e meu Pai, desonrar aqueles que vêm para nos abençoar, para que a justiça de Deus, para que as bênçãos de Deus venham sobre nós e não a Tua justiça. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que cada um que veio aqui hoje saia edificado, abençoado, Senhor, com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda inveja, todo ciúmes, toda competição do nosso meio. Que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com restauração, com cura, com libertação hoje neste dia. Dá vitória aos Teus filhos, dá vitória sobre tudo aquilo que é da parte do maligno. Protege o nosso lar, a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam as atitudes e os pensamentos de Cristo, que são mais altos, são mais elevados e maiores que os nossos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amado? Amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e uma ótima terça-feira para você.